Hoje eu já falei um pouco sobre a questão da neurociência, quando a gente fala do processo todo, daquilo que a gente chama de função executiva, que é o administrador, e a necessidade de startar e iniciar o processo do controle inibitório. Mas existe uma dúvida muito grande. As pessoas falam muito dessa condição e dessa questão da integração sensorial, que são essas manifestações sensoriais que as crianças apresentam e que está muito confuso na cabeça das pessoas. Então, eu vou tentar explicar um pouco para vocês o que seria a integração sensorial e aonde é que está essa linha divisória entre a questão comportamental, porque ela é muito importante. Todo o condicional desse processo de integração sensorial foi estudado há mais de 40 anos por uma terapeuta ocupacional, a Rie, nos Estados Unidos, onde ela descobriu que existem, além das áreas conhecidas sensorialmente, como a visão, o olfato, a parte gustativa, a audição, o tato, ela colocou, então, dentro desse contexto, a parte vestibular, que é muito importante pela questão do equilíbrio e que desorganiza a criança, bem como a proprioceptiva, que é o que a gente sente no corpo, seja através de panos, ou seja através de frio ou de calor. E que todas essas 7 áreas, dentro dessa manifestação, desorganizam o comportamento da criança. Acho que vocês já ouviram algumas coisas no decorrer do tempo, que convive com isso, e eu vou dar alguns exemplos meus, que eu descobri ao longo dessa vida, né? E que eu vivia e tinha alguns prejuízos por conta disso, e que descobri que são questões sensoriais. Então, assim, eu não consigo definir muito quando tem uma espécie de poluição visual, para mim, entre cores e pessoas. Então, eu ficava sem entender por que eu não conseguia ver pessoas no carnaval. Mas eu nunca encontrava ninguém no carnaval. E eu sou uma pessoa que conheço muita gente. Mas era engraçado que depois as pessoas diziam que tinham me visto. Eu te vi não sei aonde, eu te vi não sei aonde, eu tentei falar com você. E eu dizia, poxa, por que eu não vejo as pessoas? E isso era sempre incógnita. Do mesmo jeito que quando eu combino alguma coisa num restaurante, num barzinho, alguma coisa com alguém, ou numa festa. Eu estou em tal lugar assim, assim. Tá bom, estou indo para lá. E eu morro procurando as pessoas. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu procuro, eu visualizo e não consigo achar. Como no fundo também de um auditório para achar. Eu procuro ver o jeito do cabelo, a roupa que a pessoa possa estar usando e não encontro essa pessoa, porque eu tenho uma imaturidade nos meus centros visuais. Então, eu não consigo definir. Então, é preciso eu criar uma estratégia para encontrar essa pessoa, para eu não me desorganizar. Como estradas também, que eu percebo que eu me perco com essa condição de entradas. Eu me perco e isso me desorganiza muito. Eu não entro em esteatose, em osteoporose, eu não morro, eu não fico doida, nada disso. Mas eu me desorganizo. Eu não fico bem, eu fico nervosa. Então, é importante que a gente se dê conta de situações em relação ao que a gente sente no meio ambiente. Então, as sensoriais auditivas, quando a gente vê as crianças botando a mão no ouvido ou fazendo assim, elas querem diminuir o volume ou o resultado do som no meu ouvido, porque dói, elas sentem dores. Aquele som agudo ou grave ou alto, isso incomoda e a criança se sente desorganizada. Aquilo não é bom para ela. Quando é insistente, um choro, um grito, um som, uma coisa muito fina e que incomoda, aquilo vai incomodando, 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 que a criança cria um comportamento desorganizado. E às vezes ela chora, às vezes ela se irrita, ela grita, ela quer sair, ela não aguenta. Isso é comportamental, isso é sensorial. A criança é gustativa. A criança gosta de coisas ou muito moles ou coisas muito duras. A criança ela só come uma coisa ou outra. A mole dá nojo nela. Ela não gosta. Ela enguia, ela tem vontade de vomitar. Não é bom para ela. A dura, ela sente agonia, ela não consegue morder. Ou ela precisa da dura porque ela morde muito. Ela morde porque ela fica com raiva. Aí ela morde a mão, ou morde a pessoa, ou morde a criança, porque ela se desorganiza com alguma coisa e corre para morder. Isso é sensorial.
A criança que tem frio ou que tem calor excessivo, e esse calor desorganiza ela. Então, ela se sente abafada, ela se sente agoniada, ela procura, então, um lugar mais frio. Ela precisa daquela situação de frieza para não se desorganizar. Então, eu tinha uma criança na escola que, durante o verão, ela ficava correndo o tempo inteiro para outra sala, que foi dela. No entendimento das professoras, elas achavam que a criança estava com saudade da pró e queria ir para aquela sala. Eu fiz uma leitura e não era isso. É porque a sala que ela estava era quente e a outra sala tinha ar-condicionado. Quando ela chegava lá, ela ficava. Quando ela voltava para a sala, ela se desorganizava, porque ela não aguentava o calor. O ventilador era pouco para o processo dela. Então, o frio era quem acolhia ela melhor. Do mesmo jeito que tem crianças que o frio incomoda. A mim, eu me desorganizo. Eu sinto dores no ombro, eu sinto dores nas pernas, eu não fico bem no ambiente. Eu acordo de noite, eu não durmo bem, eu me desestabilizo, tiro o meu sono, eu preciso me cobrir. Mesmo no verão, eu me cubro, eu tenho que cobrir a perna. Ou botar uma meia. Ai, gente, meia é uma coisa deliciosa. Pense que coisa deliciosa de dormir uma meinha no pé. E por quê? Porque meu pé dói, eu me desestabilizo. Isso é sensorial. Muitas vezes eu preciso pular para me organizar. Porque esse movimento me organiza. Ficar parado me dá sono. Isso é sensorial. Muitas vezes a criança que é apática demais, que é hipoativa, ela precisa correr, fazer exercício, como eu já tive um caso também, fora daqui, onde eu trabalhava com ele e eu descobri que ele era hipoativo. E quando ele jogava bola, quando ele corria, quando ele saía, ele melhorava o desempenho dele, como já aconteceu também na assessoria, porque muitas vezes eu fazia orientações. Isso é sensorial. Então, Cláudia, afinal de contas, o que é comportamental? E por que você está aqui falando sobre isso? Porque existe uma linha tênue, muito tênue, entre a questão sensorial e a questão comportamental. E a forma de intervenção sensorial e comportamental são completamente diferentes. Quando você tem uma criança que tem uma base sensorial muito hipersensibilizada ou buscadora ou hipossensível, ela precisa de um terapeuta ocupacional que tenha o conhecimento de integração sensorial para usar ferramentas, intervenções e mesmo uma sala, porque são muitas coisas que acontecem, para fazer a intervenção. A criança vai melhorar o padrão de hipersensibilidade de buscador, ela vai superar com a maturidade desse centro e para de reagir. Essa é a integração sensorial. Por isso, a gente tem que estudar para saber qual área da sete tem afetação, ou foi afetada, ou é imatura, e apresenta esses 3 quadros de hiper, hipo ou buscador, para sabermos qual a intervenção será necessária, qual a ferramenta da integração sensorial é necessária para que a criança supere e aí ela não reaja e não se desorganize. Mas então, como é essa linha tênue? A linha aparece quando se diz que a criança tem seletividade alimentar, que é uma coisa que a gente ouve muito. Mas ela é uma criança que come pirê, macarrão, banana, batata frita dura ou mole. Essa criança que come os 3 tipos, pastoso, o melado e o seco, quando ela usa 3 tipos de alimentos diferentes, mas só usa esses 3 para comer, feijão, pirê e batata, ou arroz, quando ela come e come carne, essa criança não tem seletividade alimentar. Ela tem problema comportamental. A intervenção será feita na base do comportamento e não da sensorial. Ela não precisa de um terapeuta ocupacional com integração sensorial. Ela precisa de uma orientação em relação ao comportamento da família para tratar essa criança. É uma intervenção familiar. É uma criança que chora porque ouviu a mãe brigar com ela. A mãe chega lá e briga com ela. Não faça isso. E a criança, por um cutu, bota a mão no ouvido.
Ela está botando a mão no ouvido não porque ela não usa, ela não quer o som alto, porque ela ouve som, ela bota fone no ouvido para ouvir, ela ouve a televisão alta, ela canta, ela dança, ela não se incomoda de ir para aniversário, mas quando a mãe vai falar com ela e ela bota a mão no ouvido, isso não é integração sensorial. Isso é falta de respeito e é comportamental. E tem que ser tratado como comportamento e não com terapeuta ocupacional com integração sensorial. Você precisa de orientação para manter o respeito do seu filho quando você está reclamando com ele. Significa que você pode gritar com ele, gritar não vai levar você a lugar nenhum. Falar com seriedade e jogando duro é outra situação. Isso é comportamental. Se você tem uma criança que ela tem uma desorganização por alguma coisa visual que chama atenção, ou olfativa, que às vezes a gente não se dá conta e você não sabe por que essa criança agiu dessa forma, uma vez eu estava viajando e a criança, um bebê, ela começou a chorar muito, era de noite, porque eu viajo durante a noite, eu me desloco daqui para uma cidade e durante a noite essa criança começou a chorar e essa mãe se desorganizou completamente, era uma mãe novinha. E a criança chorava, e ela já tinha tempo que ela estava chorando. Eu peguei a criança, disse, calma, peguei a criança da mão dela e disse, calma, eu tirei a roupa da criança toda, eu futuquei a criança, ao mesmo tempo que eu olhava quais os pontos poderiam doer nessa criança, eu também procurava acalmar essa criança com a minha mão, tirei a roupinha dela, fazia um pouco mais de frio, eu consegui acalmar essa criança, em algum momento ela se acalmou, aí eu dei para a mãe, vesti a roupa de novo, calma, mãe, vi se estava de cocô, se estava incomodando, se estava de xixi, se estava incomodando, porque muitas vezes a questão proprioceptiva, que começa muito cedo, pode ser com a quantidade de xixi ou pode ser com cocô que assa. Então, é necessário saber, olhar a criança para saber o que está acontecendo. Depois que eu acalmei, eu dei para a mãe. Então, às vezes você vê uma criança chorando, sem você saber por quê, pode ser um cheiro, pode ser uma questão auditiva, pode ser uma questão visual, isso desorganiza, procure saber antes de você reagir. Porque se você souber pelo que a criança está passando, o seu comportamento vai ser ou de uma intervenção sensorial necessária ou comportamental. Então, se você tem uma criança que tem hábitos alimentares diferentes e viciosos, a criança só assiste, só come assistindo TV. Isso é comportamental, não tem nada a ver com sensorial. Então, você tem que agir com autoridade, mostrando a necessidade da rotina e da colocação do hábito de forma saudável através da sua autoridade, porque isso não tem nada a ver com sensorial, isso é comportamental. Se você tem uma criança que se desorganiza porque a comida está dando nojo, ela se joga no chão, não precisa ela se jogar no chão. Isso é comportamental. Você pode até tirar aquilo que provoca o nojo, mas o cair no chão não tem necessidade. Porque você forçou a criança a comer, você obrigou? Não. Mas se por acaso você tem um problema alimentar, você tem que dizer a ela, ó, mamãe, essa aqui é a comida. Aí vale aquela máxima de que eu não quero comer, eu só quero comer biscoito, eu só quero comer Mac, eu só quero tomar refrigerante, tudo bem. O seu almoço está aqui. Quando você tiver fome, o seu lanche você faz. Qual é o lanche? O almoço. Essa máxima é válida para os comportamentos. Mas quando é uma questão de seletividade alimentar, você leva para o terapeuta ocupacional. Mas, se é comportamental, a sua intervenção será de outro jeito. Morder. A mãe deixou a criança morder. Em algum momento, ela aprendeu a se defender mordendo. Você vai ter que usar algumas necessidades, algumas ferramentas comportamentais para diminuir essa necessidade e mostrar para ela que isso dói e que não é para ela morder. Mas quando ela tem uma necessidade sensorial, você tem que fazer intervenções com o terapeuta ocupacional. Ensinar como fazer isso não é uma máxima, não dá para fazer isso. Porque eu preciso ter a orientação, eu preciso pegar essa criança, eu preciso avaliar essa criança, eu preciso saber o contexto desse ambiente para saber quais seriam aquilo que a gente chama de dieta sensorial. Entende? Então, não tem como a gente ficar numa live ensinando como acabar com isso. Porque
usar ferramentas para audição depende da criança, do nível, do que ela se apresenta. Ela é hiper, ela é hipo ou ela é buscador? Não sei. Para cada um tem uma orientação diferente e a gente precisa ver individualmente como está essa criança. Então, a gente precisa avaliar. Não é uma coisa tão simples e tão, assim, receita de bolo. Cada criança é uma criança. O que eu quero com tudo isso, o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero dizer é que uma coisa é você ter, dentro de todo o seu processo de integração sensorial, alterações que levam a transtorno e uma linha tênue entre a questão comportamental. E dentro dessa questão comportamental, as intervenções são diferentes. Então, significa que buscar álibis e justificativas do comportamento da criança numa relação de transtorno não vai ajudar a criança. Não vai. Ao mesmo tempo, também, em outra contrapartida, que bater na criança, gritar com a criança, perder a cabeça com ela, porque ela tem um contexto comportamental alterado, desorganizado, por causa de uma questão de um transtorno de percepção sensorial, também não vai levar a gente a lugar nenhum. A pesquisa, a busca, a consulta é válida. Mas olha as dicas que eu já dei em relação a tudo isso. Quando a criança manifesta no próprio corpo e sem um contexto determinados comportamentos que parecem birra ou parecem situações que são de comportamento, você precisa ver qual o contexto daquela situação. Hoje mesmo a criança chorou absurdamente porque queria entrar na minha sala porque tem brinquedos. Ela estava chorando porque ela queria que fosse feita a vontade dela. Em contrapartida, um outro dia, um bebezinho, irmã de uma cliente minha, chorou copiosamente. Ela chorou do nada, mas ela chorava como se ela estivesse sentindo dor. A gente pegou, tirou a roupa toda, botei no ar-condicionado, acalmei. Fui tentando descobrir se tinha alguma dor, até que, de alguma forma, algo passou e ela voltou ao normal. É sem contexto, não tinha acontecido nada. Então, essas coisas estão por aí. Mas a gente precisa, dentro dessa questão da integração sensorial, que desemboca numa manifestação de comportamento, mas tem uma prerrogativa sensorial, isso é integração sensorial, tem que ser tratado no consultório. Mas quando esse comportamento é ocasionado por um desejo, um querer, uma manifestação de obrigatoriedade, de impulsividade, de compulsividade, de falta de limite, isso tem que ser tratado como comportamento e tem que ser orientado. E esse é o nosso papel. Isso é que o FAC faz. Família construindo comportamento. É isso que a gente quer ensinar para vocês. Uma semana para o resto da vida feliz. O que a gente quer é que essa intervenção seja feita, ela é rápida, ela é dinâmica, é efetiva e muitas vezes, muitos dos comportamentos que muitas vezes estão associados, que você pode ter os dois, um vai melhorar o outro. Porque a partir do momento que eu sano a questão sensorial, automaticamente eu posso fazer uma intervenção abalizada na questão do comportamento. Uma saudável, direta, fortalecida e que eu vou conseguir. Se eu tenho só sensorial e eu tenho a questão do comportamento, o comportamento dela vai ser mais suave, menos agressivo. Se eu tenho as duas, será mais agressivo, porque a criança, ela, além de ter o entendimento de que tudo que ela quer é através do choro e da birra, esse incômodo ela vai jogar duas vezes, vai ser uma explosão maior. Se eu tenho só a questão comportamental, meu problema está resolvido. Eu não preciso levar em consultório. Ela não está dentro da casa da patologia. Isso não é um sintoma de autismo nem de nada. É simplesmente uma questão de intervenção informal. Nós estamos aqui para isso. Qual é o papel do FAC? Exatamente nesse sentido. O que a gente quer é eliminar esse olhar de adoecimento que as pessoas estão da criança, achando que tudo está dentro da caixa do diagnóstico, e não é. Muitas e muitas vezes, hoje eu recebi a ligação de uma mãe solicitando exatamente orientação para isso. Assim como o FAC está aqui para trabalharmos online. Eu trabalho muito online, eu atendo online, eu faço orientação online. Eu quero expandir isso para mais gente.
Essa é a nossa orientação, essa é a nossa vontade, de que a gente possa espalhar isso e que menos e menos e menos crianças estejam dentro de consultórios sendo apenas estigmatizadas. Porque a doença, gente, é uma geração, e a gente não está precisando de uma geração doente, e sim de geração forte, uma geração que bote tudo que a gente tem aqui que foi construído para frente, e não a gente crie nichos de adoecimento e pessoas fracas, porque o mundo precisa das pessoas que estão aí para lutar. Então, qual é o meu objetivo enquanto família construindo comportamento? É que a gente consiga entender qual é essa questão sensorial, assim como a gente saiba dividir a questão comportamental e as intervenções sejam feitas de formas reais, saudáveis e de forma a construir um comportamento familiar e não ficar no desespero de um cuidado excessivo de um sintoma que pode ser trabalhado de uma outra forma. Hoje eu recebi um caso como esse, e eu acho bastante complicado imaginar que uma criança sofreu tantos atrasos, porque uma mãe desavisada super protegeu essa criança e hoje ela está pedindo ajuda e a gente está aqui para ajudar. E pode ser online, porque vai ser toda uma orientação, uma semana para o resto de uma vida feliz. Gente, está com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido explicar a diferença entre transtorno de percepção sensorial dentro da integração, assim como o que é comportamento e essa linha tênue. Cuidado, não botem tudo dentro da sacola do diagnóstico. Não precisamos de adoecimentos, e sim de uma relação saudável construída no dia a dia. Eu acho que todo mundo quer poder curtir a sua cria, lamber e criar de forma saudável e ter essa máxima, que é muito bom, gente. As fases são muito boas de serem vividas, dão trabalho, mas é tão bom, é algo que não tem preço. Poder ver as conversas das crianças, eu adoro conversar com criança, rir das coisas que eles falam, aprender com eles, ver o quanto é bonito aquilo que eles trazem para a gente, e as descobertas deles são lindas. Vale a pena. Então, não percam esse momento na vida de vocês. Não cuidem de doença, cuidem de seus filhos. Beijo no coração. Estamos aqui, o FAC, eu e vocês. Beijo.